Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz e bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E hoje vamos teorizar sobre quais formas poderiam ser utilizadas para que a Legendary introduzisse o Mechagodzilla dentro do Monsterverse. Então, se você gosta do tema, já dê o like aqui no canal, dá uma paradinha para se inscrever e clicar no sininho se ainda não é inscrito e vambora pro vídeo! O Mechagodzilla, ele é um dos monstros mais antigos e mais famosos dentro da franquia Godzilla, sendo que a mais antiga dele, a aparição dele é de 1974. E desde então tem vários filmes, o nome Godzilla vs Mechagodzilla, inclusive, é o título que é quase igual de vários desses filmes. Inclusive, o mais recente deles é de 2002, para vocês terem ideia, né, de quanto temos décadas de produção. E, ao mesmo tempo, temos diversas origens, por vezes alienígena, por vezes humana, por vezes 100% robótica, por vezes um monstro criado a partir de pedaços de um ancestral do Godzilla, ou de um parente próximo. Então, temos essas múltiplas versões, e a questão básica é como isso pode ser introduzido dentro do Monsterverse e o que existe dentro do Monsterverse que permite você colocar um robô monstro gigante no meio dessa estrutura. Bem, então existem três elementos que eu considero fundamentais e vamos listá-los agora. Número 1. No Monsterverse, a maioria das armas convencionais mal toca nos titãs. Então a grande pergunta é: como você consegue se defender dessas criaturas tão poderosas, gigantescas, seres que antigamente estavam no subterrâneo, a milhares de quilômetros abaixo, de forma que sobrevivem a fortíssimas pressões e energias? Então, uma das formas seria justamente você criar veículos, máquinas de combate que mimetizassem, que se assemelhassem justamente aos próprios kaijus, às próprias armas que algumas vezes são exclusivas desses seres, como o bafo gigante radioativo do Godzilla, para poder enfrentá-los. Então, talvez uma das primeiras coisas que tenhamos sejam justamente veículos customizados para mimetizar parte dessas criaturas. Tanto o Godzilla, quanto os Mutos, quanto as criaturas novas como o Leviatã, o Scylla, ou mesmo que nem o King Kong, como eu já vou comentar aqui do lado. Então, uma das coisas poderia ser justamente isso. Então poderíamos ter veículos de combate que se assemelhariam cada vez mais a kaijus, aos titãs, com armas próprias e baseados na sua biologia, para ao invés da força, usar certos mecanismos eletroquímicos para poder pegar e destruí-los. Será que teríamos uma arma congelante, por exemplo, soltada por uma máquina voadora, por uma nave que se assemelharia a mais um pterodátilo ou ao próprio Rodan do que uma espécie de anti-Rodan, Mecha-Rodan de repente até no meio, para depois isso levar à evolução de um Mecha-Godzilla no meio do processo? Número 2, como eu disse, existem diversas criaturas de robóticas em Godzilla. Então, temos várias versões do Mechagodzilla. Só que, além disso, uma coisa importante é que o King Kong também teve sua versão robótica, tanto em desenho animado dos anos 60, quanto em King Kong Cape de 1966. E uma outra coisa importante, o King Kong, existe uma série de desenho animado baseado nele no Netflix, que mostra ele lutando com destaque contra dinossauros robôs. E curiosamente, né, a gente vê essa coisa de um robô monstruoso sendo construído na Ilha Caveira justamente no meio dos extras que tem no filme Godzilla 2, Rei dos Monstros. Inclusive, eu agradeço ao Kaiju FL por ter comentado a teoria dele aqui, que é o seguinte: o Godzilla, logo no primeiro filme do Godzilla, temos um esqueleto gigante de um ancestral do Godzilla, que inclusive foi revelado, cujo nome é titulado por cientistas no Dagon, no Godzilla, na série em quadrinhos Godzilla Aftershock. E se alguma empresa de quadrinhos estiver escutando isso, tragam os quadrinhos do Godzilla pra cá, gente.
A gente gosta, a gente lê. Olha a quantidade de quadrinho que eu tenho. Então, o que ocorre é que um dos Mechagodzillas é construído justamente com base nos restos mortais de outro Godzilla, mais precisamente o Mechagodzilla do filme de 2002. Então, poderia ser utilizado como base justamente esse esqueleto para poder pegar e construir um Godzilla, ou mesmo ser mostrados experimentos feitos em cima desses ossos para poder pegar e criar criaturas similares. E no filme no filme Kong, A Ilha da Caveira, temos ainda o detalhe de que logo no início do filme, mostrando várias reportagens da época do início da Guerra Fria, um deles é o medo da inteligência artificial sair do controle. Então, isso sugere que a gente poderia pegar justamente uma dessas máquinas de combate, ou algum desses protótipos de robô, ou mesmo talvez algum robô de vigia estilo drone, só que bem mais aperfeiçoado, saindo do controle na Ilha da Caveira. Se a gente pensar inclusive que a gente tem drones militares que inclusive levam armas. Já imaginaram essas possibilidades, gente? Um drone, o Mechagodzilla evoluir a partir das construções e aperfeiçoamentos contínuos de um drone de vigilância ou de um submarino de vigilância, como tínhamos no desenho do Godzilla de 99, seria uma possibilidade interessante, gente. E número 3, inclusive, novamente, obrigado Kaiju FL pelo comentário aqui, compartilhando sua teoria. E número 3, não menos importante, o Godzilla incandescente que vemos no Godzilla 2, Rei dos Monstros, uma das formas simplesmente maravilhosas, e parabéns por terem desenvolvido isso do filme. Gente, ele aparece, as bases dele, em dois materiais diferentes do Godzilla. Um, Godzilla vs Destroyer, que eu cheguei a comentar em vídeos anteriores aqui no canal, e outro muito importante que é Godzilla, a Cidade do Limiar da Batalha. Filme esse que inclusive é um longa-metragem de animação que está no Netflix e que é o segundo filme de uma trilogia de animes do Godzilla, e nele vemos justamente o Godzilla usando um poder que é usado, inclusive, no filme do Godzilla 2 Reis dos Monstros. Então, o filme deve ter bebido diretamente dessa animação. Só que nessa animação, a gente também tem o Mechagodzilla. Só que o Mechagodzilla totalmente desconstruído. Estamos falando de uma cidade-fortaleza robótica, cheia de armas, e a partir dos quais é criado toda uma estratégia para você pegar e derrotar Godzilla. Então, uma outra ideia seria você justamente criar uma fortaleza, ou talvez um navio de guerra, uma espécie de fortaleza flutuante. Poderia ser até mesmo uma fortaleza submarina, ou mesmo uma coisa estilo porta-aviões da SHIELD, poderia ter um nome sugestivo de Mechagodzilla, ou Mecha-1, por exemplo, né? A partir do qual seriam feitos grandes experimentos para criar novas armas, para pegar, controlar os kaijus. E pensando em controlar os kaijus, já pensaram numa outra possibilidade, gente? Nós vimos em Godzilla 2, Rei dos Monstros, ou sendo conhecido cada vez mais como funciona a simbiose do Godzilla com outras criaturas, inclusive como fortalecer e aumentar os poderes dele, inclusive sua ligação com a Mothra. Então, já imaginou uma nave de combate que inclusive mimetizasse em certos aspectos a Mothra, capaz de pegar e feito justamente simplesmente por você guiar e orientar o Godzilla para sair de certos para direcioná-los para fora de grandes centros populacionais e guiá-los para áreas de lixo tóxico, ou tem que certos grandes problemas ambientais que precisam ser resolvidos mais rapidamente, na opinião dos humanos, é claro. Já imaginou? Seria uma coisa, inclusive, bem mais sensata do que você criar, ao invés de um robô gigante que pudesse destruir tudo. Não, vamos criar uma coisa que você imite, distraia e talvez até mesmo se mescle, fortaleça o Godzilla. O que mostra a última possibilidade também, que é você de repente ter governos ou grupos secretos cujo objetivo é justamente controlar os kaijus. E que forma melhor isso do que você tentar instalar alguma coisa diretamente no cérebro deles e até mesmo máquinas, armas, etc., criando assim kaijus híbridos. Lembrando que o Mecha Ghidorah, um dos monstros mais clássicos da franquia,
normalmente aparece justamente isso. Ele não é um robô gigante, ele é um Ghidorah, um monstro de 3 cabeças, parcialmente reconstruído usando tecnologia. Já imaginou essa? Lembrando que ainda no desenho animado do Godzilla de 1999, temos também uma espécie de Mechagodzilla, que na verdade seria meio que a mãe do Godzilla que aparece no desenho, só que ressuscitada usando tecnologia ciborgue. Então, gente, deixem aqui suas teorias, comentem aqui. Tem fanfics feitas em cima disso aí? Também compartilhe com a gente. É muito divertido sempre ler o material dos fãs. Então, galera, até mais!